extraordinário? Não tem. O Goiás é um clube grande, ele tem dinheiro para gastar, ele conhece o caminho das pedras na Série B do Brasileirão. Se contratar bons jogadores não seria nenhum absurdo. O Goiás tem o seu estádio, tem a pressão da torcida, tem o apoio do torcedor. Não seria nenhum absurdo uma campanha de 65 pontos e conseguir o acesso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o planejamento é muito mal feito. Já falo para vocês, não, esses 6, 5 reforços que a gente vem cobrando aqui, nível titulares, nível de contratação Sander, Ivan Torres, mesmo não jogando tanta bola, nível Juninho, tá? Eu não acredito, né? Não acredito mesmo, apesar de ser muito necessário. Se fosse para mim passar uma solução, o Goiás precisa dispensar alguns jogadores, eu colocaria uma lista de pelo menos 6 atletas, tá? Vou passar ela aqui para vocês já, e também contratar nesse nível, tá? Uns 5, 6 titulares, mais uns 3 para a composição do elenco, trazer um novo técnico, obviamente, consequentemente, a demissão do Zé Ricardo. Outras soluções também, se fosse para mim dar, não mexeria no Luciano Paciello, nem no Agnello Gonçalves, mas liberar dinheiro para esses caras contratarem, tá? Não adianta você querer fazer milagre contratando só jogador livre no mercado, recebendo uns 100 mil reais mensais. Então, basicamente, eu que jamais entendo mais de bola do que o Agnello Gonçalves, do que o Zé Ricardo ou do que o Luciano Paciello, mas se fosse para mim apontar o que eu mudaria, seria basicamente isso. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e bora para essa lista também. Se fosse para mim falar assim, jogadores que não ficarão no Goiás, é difícil a gente apontar, porque cada técnico pensa de um jeito, a diretoria. Mas uma lista que eu vejo muito necessária, esses 5 jogadores, na minha avaliação não tem motivo nenhum de seguir na serrinha: o Everton, Johnny Lucas, Luiz Henrique, Vinícius e também o Getúlio, tá? Não há motivo algum. Por que eu não estendi essa lista de obrigação de dispensas a outros jogadores? Porque eu acredito que ainda, por se tratar desse momento da temporada, podem ser opções no banco de reservas, como por exemplo, talvez o Edu, talvez o Sidmar, talvez o Wellington. Tá? Mas se fosse para colocar, você vai contratar um novo time, aí eu dispensaria uma lista aí de 15, 20 jogadores tranquilamente, né? Eu ia mais ou menos nessa linha aqui, o Everton, Edu, Sidmar, Martinrea, o Natan por empréstimo, Ian Lucas, Luiz Henrique, Mateuzinho, Wellington, Ivan Torres, Johnny Lucas, Vinícius, Alano, Getúlio e o Brenner Culano. Isso se fosse para fazer uma reformulação completa, o que não acredito que vai acontecer no Goiás, e eu nem o faria nesse momento da temporada. Volto a dizer, para ser titular, por exemplo, o Edu não serve, o Ian Souto também não, mas para ser um reserva na Série B, ok, dá para quebrar o galho. O Ivan Torres é o camisa 10 que o Goiás precisa? Não, mas para ser um reserva, um jogador para a composição do elenco na Série B, pode se recuperar na competição. Da mesma forma, por exemplo, o Martin Rey. Então, se a gente estivesse falando de uma mudança de temporada, saindo de 2024 para 2025, eu faria assim essa lista, até 20 jogadores, né? Outros empréstimos provavelmente acontecerão, como por exemplo do centroavante Denzel, do Wendel também ponta esquerda, do Vitinho, o próprio Nathan Melo pode ser emprestado, o Xavier lateral esquerdo, são possibilidades, tá? Então nesse momento eu trabalharia mais ou menos com essa lista aí de 5 jogadores que não agregam e têm salários altos: o Everton, Johnny Lucas, Luiz Henrique, Vinícius e também o Getúlio. Pode colocar nessa lista também alguns que estão queimados com a torcida, como por exemplo o Alano, apesar que acho que o Alano para a Série B pode ser um reserva sim, mas o Goiás ele tem esse defeito, né? Aqueles jogadores que o torcedor acha que pode ser um reserva, ok, ele pega e quer colocar o camarada como titular e como a solução. E o Alano, o Vinícius, o Getúlio, esses caras não são solução em lugar nenhum. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa lista, esta necessidade de contratações? Se fosse para mim citar aqui, eu traria mais um zagueiro canhoto, mais um segundo volante, mais um camisa 10, ponta esquerda, ponta direita e mais um centroavante, tá? Eu iria basicamente nessa lista, sem jogador aposta, sem destaque do campeonato, sei lá, sergipano, não. São jogadores caros, nível Mauro Mendes, nível Patrick, por exemplo, que foi especulado recentemente. É daí pra frente, porque se o Goiás, a Série B não é um bicho papão, mas o Goiás não tem um time nem sequer para competir. Com esse time o Goiás corre sérios riscos. Eu não achava, tá? Achava que esse time ia ficar aí na 14ª, esse time de hoje jogando, mas vendo um pouco mais, um time que não faz gol em ninguém, esse time do Goiás seria assim rebaixado sem grandes problemas. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse assunto. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil também. Lá você ganha R$20 gratuitos para apostar como quiser, como por exemplo nesse jogão de logo mais, Espanha e Brasil, com vitória da seleção brasileira fora de casa, excelente cotação, pagando 3,29 a cada real apostado. O link da Pix Brasil no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!